Hosanna, Hosanna, Hosanna. Saudemos com hosanas o filho de Davi. Bendito o que nos vem em nome do Senhor, Jesus, Rei de Israel. Hosana nas alturas. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, nós vamos abençoar os ramos agora. Cada um vai erguer os ramos para cima. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, nesse dia, nós temos 2 evangelhos. O primeiro evangelho nós vamos proclamar agora, que seria a entrada de Jesus em Jerusalém. Depois fazemos uma pequena mensagem e em seguida nós saímos em procissão aqui na pracinha, só pequena, mas é importante a gente caminhar com Jesus, saudando Jesus, para podermos acompanhar com muita alegria. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-a a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então, os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho,
enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e dizia: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia, palavra da salvação. Vamos cantar? Hosana. Hosana, 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 Hosana. Podemos ficar sentados, essas são palavras que salvam a nossa vida. Você segura aqui agora, fica comigo. Uma pequena reflexão por essa ocasião que nós chamamos o Domingo de Ramos e da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira parte da nossa liturgia, que é essa, Jesus entra em Jerusalém e é proclamado como rei, o Messias. Existia realmente uma expectativa muito grande da vinda do Messias, que é o ungido, o escolhido de Deus, que viria para salvar o seu povo da fome, da miséria, da dominação, da guerra. E esperavam esse Salvador, esse Messias. E quando viram que Jesus, durante toda a sua vida, ele salvou as pessoas, redimiu as pessoas, curou as pessoas, criou perspectiva nova à pessoa, devolveu a vida para as pessoas, logo reconheceram que esse, com certeza, é aquele que foi prometido em todos os profetas pelo Antigo Testamento, aquele que viria salvar o povo de seus pecados. E é por isso eles pegam ramos nas mãos, eles colocam os mantos no chão para poder receber Jesus entrando em Jerusalém. É interessante aqui a gente colocar alguns pontos importantes sobre essa leitura para a gente poder compreender melhor. Primeiro, o fato de Jesus entrando em Jerusalém, destacando o jumentinho, a jumenta e o jumentinho. Tanto é assim que no versículo 5 dizei, a filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Isso tem um grande significado e uma citação que é tirada do profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9 e 10, que eu vou ler para vocês aqui, quando o profeta Zacarias, ele vai mostrar que o que Deus quer não é a guerra. O que Deus quer não são as armas. O que Deus quer é a paz. Deus quer que seu povo viva em paz. E o Salvador, o Messias, é aquele que traz a paz.
aquele que enche as mesas com comida para todo o povo, como nós rezamos no Pai Nosso. Portanto, a profecia do profeta Zacarias diz assim: dance de alegria, cidade de Sião. Grite de alegria, cidade de Jerusalém, pois agora o seu rei está chegando. Mas que rei é que está chegando? Notem bem que o rei que está chegando não está chegando numa mula, como acostumava no Antigo Testamento os reis, e nem nos cavalos robustos, grandes, que geram medo. Mas o rei que vai chegar, diz aqui, pois agora o seu rei está chegando, justo e salvador. Ele é pobre, vem montado num jumentinho. Manso, diz o nosso texto. Num jumentinho, filho de uma jumenta. Ele não vem para brigar. Ele não vem para dominar. Ele vem para salvar. Ele vem para dar vida a todos, e principalmente aos mais necessitados, aos mais fracos, que eram pisados, abandonados e largados. E Jesus, esse que vem montado agora, entrando em Jerusalém, é aquele que cura os doentes, aquele que recupera a vida das pessoas. Então vem montado num jumentinho, filho de uma jumenta. E a próxima frase é de suma importância: ele destruirá os carros de guerra de Efraim e destruirá os cavalos de Jerusalém, quebrará o arco de guerra. Portanto, armas, nada. Armas têm que ser destruídas, porque armas são feitas com a intenção de matar, de ser forte, de pisar no outro. O reino que Jesus traz é o reino de fraternidade, de partilha, de paz, onde todos têm vez e onde principalmente os mais frágeis se sintam valorizadas, apesar dos problemas que têm. E a última parte da profecia de Zacarias ainda diz assim: anunciará paz a todas as nações. Não é só ao povo de Israel. Não é só ao nosso povo. Essa é a grande novidade que Jesus Cristo nos traz. Quem veio na missa de ontem, o último dia da Quaresma, no sábado, nós celebramos aqui ontem, o profeta Ezequiel, ele vai querer que o seu povo volte da escravidão, para que esse seu povo, ligado só ao seu povo, enquanto Jesus vai dizer: eu vim para salvar todos os povos, que está na declaração grande do povo da Samaria, que era recusado pelos judeus, considerado hereges, e que Jesus, devagarzinho, ele penetra dentro, a partir da samaritana, e chega ao povo todo, sem preconceito, valorizando a todos, e ele chega a uma conclusão: realmente este é o Salvador do mundo. É isso que Zacarias já tinha falado antes: anunciará paz a todas as nações. Nós temos que trabalhar muito, e muito, porque o nosso mundo, infelizmente, ele está cheio de países que querem dominar outros países. Nós somos frutos também, com as consequências todas, de tantas mortes e tanta miséria, não só aqui no Brasil, mas em outros países do mundo, de países e nações que querem ser os maiores e explorar, através da força e através da arma, os países mais frágeis e mais fracos. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde nações brigam com outras nações, destroem, invadem, usam as armas para poder dominar e explorar aquilo que cada nação tem. Nós temos que trabalhar para superar isso, temos que nos interessar naquilo que está acontecendo no mundo, para a gente fazer a nossa pequena contribuição de apoio a não armas, a não guerra.
de apoio àqueles que querem construir a vida. Então, anunciará paz a todas as nações, e o seu reino irá de mar a mar. O seu reino, portanto, se estenderá de um lado para o outro no mundo inteiro, do rio Eufrates até os confins da terra. Por isso que o Evangelho de Mateus, depois, que cita essa citação aqui de Zacarias, ele vai terminar o seu evangelho dizendo: vão para o mundo inteiro, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. É a presença de Jesus conosco. Portanto, essa citação que o Mateus coloca ao Jesus, então, ser conduzido num jumentinho, frágil, manso, sem ameaça nenhuma. O enviado de Deus não vem com ameaça. Todo mundo que ameaça, inclusive nas pregações, que fica falando que vai para o inferno, que Deus vai te castigar, tudo isso é falso, é enganoso. Jesus nunca ameaçou povo nenhum, doente nenhum, pecador nenhum, redimiu, estende a mão, porque somos todos seus filhos. Outra coisa que gostaria de destacar aqui é a palavra que eles gritam aqui quando entram em Jerusalém, e o povo grita, é uma outra citação do Salmo 118, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. É o grito que o povo gritava numa das festas do Antigo Testamento, não a Páscoa, é a festa das tendas, onde eles entravam em Jerusalém e gritavam: venha o nosso Salvador, venha, que venha nos salvar. Hosana significa vem nos salvar, vem nos libertar. Isso que significa Hosana, que toma conta dos cantos do dia de hoje, cantamos no início, no meio, no final, vem nos salvar, sem armas, num jumentinho, com humildade. Como Jesus entrou no coração da samaritana, conversando, se fazendo de pedinte, me dá um pouco d'água para beber. É assim que quem é de Deus chega para ajudar outra pessoa, para redimir outra pessoa. Mas eu quero destacar também que depois que Jesus entrou em Jerusalém, o que aconteceu? Jesus... É interessante perceber isso, a sequência é um pouquinho, muito importante. Jesus entrou no templo. Subindo para Jerusalém, chegou no centro, a nossa leitura termina aqui, mas o Evangelho continua. É importante a gente saber as consequências disso. Jesus entrou no templo. Diz assim, Jesus entrou no templo, o que ele fez? Expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas, e disse, está nas Escrituras, citando o Antigo Testamento, portanto, como era a mentalidade deles, minha casa será chamada casa de oração. No entanto, vocês fizeram da minha casa uma toca de ladrões, um covil de ladrões. Estão usando aquilo que é conhecido como sendo a casa de Deus em todo o Antigo Testamento, que era o templo, agora transformaram esse templo, ou então estão usando o templo para atrair o povo, vir aqui no templo, e vocês exploram esse povo. Por isso fizeram desta casa um covil de ladrões. Estão ganhando através da religiosidade do povo que vem de todo canto para adorar a Deus, como eles acreditavam, estava no templo, e vocês exploram esse povo. Por isso, mais tarde Jesus vai dizer, está vendo essas grandes construções? Não sobrará pedra sobre pedra. E ainda Mateus, o único que coloca mais um parágrafo aqui, que ele diz, diante dessa atitude de Jesus, aqueles que não podiam entrar no templo por causa da lei, porque eram considerados pecadores, doentes e não tinham vez, agora eles entram no templo. Diz Jesus, diz o Evangelho, os cegos e aleijados
chegaram então perto de Jesus no templo e ele os curou. Jesus abre o templo para todo mundo, porque é o templo onde acreditava que está presente Deus. Se é Deus, Ele quer todos. Se é Deus verdadeiro, Pai, Ele quer curar a todos. As autoridades daquele tempo, os fariseus, os sumos sacerdotes, doutores da lei, tinham criado uma divisão. Os mancos, os coxos, não têm vez no templo, são pecadores. Tira eles, não presta. Só se consideram puros que podem entrar no templo. Então diz assim, Jesus, os cegos e aleijados chegaram perto de Jesus no templo e ele os curou. Os chefes dos sacerdotes e doutores da lei ficaram indignados quando viram as maravilhas que Jesus fazia. E aqui uma outra coisa interessante é a atitude das crianças. As crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi. Então, as autoridades disseram a Jesus, estás ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu, estou. Vocês nunca leram na Escritura, da boca das crianças e dos que mamam, tiraste um louvor. Jesus então os deixou, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Essa leitura nossa hoje, completando a leitura da entrada de Jesus em Jerusalém, foi a gota d'água para as autoridades agora tomar providências concretas de prender, julgar com testemunhas falsas, condenar e matar Jesus, que vai ser a nossa segunda parte da nossa celebração de hoje, após a nossa pequena procissão que nós vamos fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos fazer o seguinte, os coroinhas já vão sair aqui e os ministros pelo meio, passar por essa porta lateral, podem já descer. Isso, aqui no meio, passam pela porta lateral e aí... Mais tarde. E aí a gente vai fazer uma pequena procissão, sair no meio da rua, ir na praça, contornar a praça e entrar pela porta central lá no fundo para a gente dar continuação à nossa celebração. Hosana, 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 Hosana. Hosana, 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 Hosana. O povo pode sair, o povo pode continuar. Não sei o que está acontecendo. Hosana, Hosana, Hosana. Vamos saindo. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Zanae, Hosana, Zanae, Hosana, Hosana, Zanae, Hosana,
Hosanna, Hosanna, Hosanna.